A cada 12 meses, a civilização humana realiza um feito titânico, produzindo um oceano de vinho que supera a marca de 6,9 bilhões de galões. Esta não é apenas uma bebida para banquetes de luxo, é uma máquina econômica colossal, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. O mistério que vamos desvendar hoje é brutal em sua simplicidade. Como um único cacho de uvas, que vale apenas alguns dólares na videira e apodreceria em dias, é transformada em um ativo que pode custar dezenas de milhares de dólares e durar séculos. Bem-vindos à alquimia industrial. A nossa jornada começa nos vastos campos da Califórnia, Washington e Oregon, onde o sol doura intermináveis fileiras de videiras. Aqui, entre o final do verão e o início do outono, ocorre uma mobilização que lembra uma operação militar. A natureza dita o prazo, mas é a engenharia pesada que executa a missão. Em grandes vinhedos comerciais, a imagem romântica de camponeses colhendo uvas manualmente foi substituída por monstros mecânicos de alta precisão. Estas não são simples ferramentas agrícolas, são colheitadeiras avançadas, cujo preço pode variar de 75 mil a mais de 500 mil dólares por unidade. O valor é alto, mas a aposta é ainda maior. Estas máquinas são a única maneira de lidar com a escala massiva necessária para alimentar o mercado global. Imagine estar ao lado de uma dessas bestas de aço enquanto ela avança sobre as fileiras. O chão treme. A máquina não corta a planta, ela a domina. Utilizando barras vibratórias sofisticadas e mecanismos de agitação, a colheitadeira envia ondas de choque controladas através da videira. A frequência é calculada perfeitamente, forte o suficiente para fazer com que as uvas maduras se soltem do caule, mas delicada o bastante para não ferir a estrutura da planta ou romper a casca da fruta. É uma demonstração de força bruta aplicada com a delicadeza de um cirurgião. Assim que as uvas se desprendem, elas não tocam o chão. Elas caem em um sistema de correias transportadoras integrado que as leva imediatamente para grandes compartimentos de coleta. Mas a eficiência não para por aí. Enquanto a máquina ruge pelo campo, colhendo dezenas de acres em um único dia, um sistema de triagem interno já está trabalhando. Ventiladores e grades separam folhas, galhos e detritos das frutas preciosas antes mesmo que elas saiam do vinhedo. A tecnologia substituiu centenas de mãos humanas, permitindo que as uvas sejam colhidas no pico exato de maturação, seja dia ou noite. Quando os compartimentos estão cheios, braços hidráulicos levantam a carga e a despejam em reboques robustos, que transportam toneladas de frutas frescas para a próxima etapa. A corrida contra o tempo começou. A partir do momento em que a uva sai da videira, ela começa a morrer. A missão da indústria é capturar sua alma antes que isso aconteça. Os caminhões chegam à vinícola descarregando montanhas de uvas tintas e brancas. O ar fica pesado com o cheiro doce e terroso da fruta. Aqui, a fruta entra na zona de transformação violenta. Primeiro, qualquer impureza que tenha sobrevivido ao campo é removida em correias vibratórias que sacodem a carga incessantemente. Em seguida, as uvas encontram a desengaçadeira. Esta máquina tem um objetivo singular: arrancar as uvas de seus caules remanescentes. Os caules são amargos e indesejados. Eles são descartados sem piedade. O que resta é a fruta pura, pronta para ser esmagada. Entramos agora na fase de trituração. Para o vinho tinto, este é um processo visualmente dramático. As uvas são pressionadas suavemente, rompendo as cascas e liberando o suco. Mas, e este é um detalhe crucial, as cascas e as sementes não são filtradas. Elas permanecem no suco. É nesta mistura caótica, que lembra um rio de lava rubi, que residem a cor profunda, o sabor complexo e os taninos que darão estrutura ao vinho. Nada é desperdiçado. Cada átomo de sabor é extraído à força. Esta massa líquida é bombeada para gigantescos tanques de aço inoxidável, verdadeiros reatores químicos onde ocorre a magia da fermentação. O suco não é apenas armazenado, ele é transformado. Leveduras, sejam naturais ou adicionadas, iniciam um frenesi biológico, devorando os açúcares da uva e convertendo-os em álcool. O calor gerado por esta reação é intenso e precisa ser monitorado constantemente para não cozinhar o vinho. Após essa primeira explosão de atividade, muitas vezes ocorre uma segunda transformação, mais sutil, chamada fermentação malolática.
Aqui, o ácido málico, que é áspero e agressivo, é convertido em ácido lático, mais suave. É a diferença entre morder uma maçã verde azeda e beber um copo de leite cremoso. A ciência doma a natureza selvagem do suco, preparando-o para o teste final de paciência. O rugido das máquinas e o borbulhar dos tanques dão lugar a um silêncio quase religioso. O vinho é transferido para o Santuário das Adegas, onde fileiras intermináveis de barris de carvalho aguardam. O ritmo frenético da colheita e da fermentação para abruptamente. Agora, o ingrediente principal é o tempo. O vinho repousará nestes caixões de madeira por 12 a 18 meses. Mas não se engane, ele não está apenas dormindo, está evoluindo. O carvalho não é apenas um recipiente inerte. Ele é um participante ativo no processo. A madeira infunde o líquido com notas de baunilha, tosta e especiarias, adicionando camadas de complexidade que a uva sozinha jamais poderia oferecer. Mais importante ainda, a madeira respira. Através dos poros microscópicos do carvalho, minúsculas quantidades de oxigênio entram em contato com o vinho. Esta microoxigenação é vital. Ela suaviza os taninos duros, tornando a bebida aveludada e estável. É um jogo de alto risco. Se entrar oxigênio demais, o vinho vira vinagre. Se entrar de menos, ele sufoca. Durante meses, este exército de barris permanece imóvel na escuridão, mas a vigilância é constante. Inspetores experientes, guardiões da qualidade, caminham entre as fileiras. Eles não usam sensores digitais aqui, mas sim seus próprios sentidos apurados. Eles retiram amostras diretamente dos barris, avaliando a cor, o aroma e a textura. O julgamento humano é a barreira final. Apenas os lotes que atingem a perfeição sensorial são permitidos prosseguir. Em paralelo, em algumas vinícolas que honram tradições antigas, o processo é ainda mais visceral. Uvas são esmagadas a pé em grandes tanques abertos, uma técnica que evita a quebra das sementes amargas, preservando um equilíbrio natural que as máquinas lutam para replicar. Seja através da alta tecnologia ou da tradição suada, o objetivo é o mesmo: criar um líquido digno de ouro. No entanto, nem toda uva está destinada a se tornar vinho. Existe um universo paralelo na indústria, onde o destino da fruta é decidido não pela fermentação, mas pela estética e pelo sol. Para as uvas de mesa, aquelas que você compra no supermercado para comer frescas, as máquinas brutais de $500 mil são proibidas. A aparência é tudo. Um único arranhão ou uva esmagada pode desvalorizar um lote inteiro. Por isso, a colheita é feita inteiramente à mão. Trabalhadores qualificados movem-se silenciosamente pelas vinhas, selecionando apenas os cachos perfeitos, cortando-os com tesouras afiadas e depositando-os gentilmente em cestas macias. O valor aqui é definido pela perfeição visual e pela origem. Uma caixa de 18 libras de uvas pretas, sem sementes vinda do Peru, pode ser vendida por cerca de $48 a $55,50, competindo ferozmente com as safras da Califórnia. Após a colheita, estas uvas viajam em esteiras acolchoadas em instalações de embalagem refrigeradas, onde a velocidade se alia à delicadeza para garantir que a fruta chegue crocante ao outro lado do mundo. Mas há um terceiro destino, talvez o mais fascinante de todos: a mumificação solar. Falo das passas. Para criar este produto, a indústria utiliza a maior fonte de energia disponível no sistema solar, o próprio Sol. As uvas verdes, escolhidas por sua casca fina e alto teor de açúcar, não são colhidas quando maduras. Elas são deixadas na videira para morrer lentamente. Sob o calor escaldante, a água evapora e os açúcares se concentram, transformando a fruta suculenta em uma joia de energia concentrada. Quando o processo de secagem natural termina, a mecanização retorna com força total. Máquinas especializadas sacodem as videiras secas, fazendo chover passas sobre bandejas macias. O produto recolhido é levado para a fábrica, mas ele vem do campo sujo. Ele precisa ser purificado. As passas passam por unidades vibratórias que expulsam galhos e terra, seguidas por lavagens intensivas com água. E então a alta tecnologia assume.
O produto passa por secadores industriais e entra na zona de classificação óptica. Lasers e câmeras escaneiam milhares de passas por segundo, detectando qualquer imperfeição de cor ou tamanho. Um jato de ar preciso dispara contra qualquer defeito, removendo-o da linha em um piscar de olhos. O que resta é embalado a vácuo, preservando a doçura da Califórnia por meses a fio. É a preservação da energia solar em forma comestível. Voltamos agora ao nosso vinho, que terminou seu longo sono nos barris. Ele está pronto para sua forma final, mas antes de chegar à sua mesa, ele precisa ser engarrafado, um processo que combina temperaturas infernais e precisão microscópica. As garrafas de vidro nascem em fornos que operam a temperaturas superiores à lava vulcânica, moldadas a partir de areia derretida. Elas chegam à linha de engarrafamento estéreis e famintas. Em uma dança mecânica de alta velocidade, as garrafas marcham por correias transportadoras. Bicos de enchimento de precisão descem e injetam o vinho com exatidão milimétrica. Não pode haver erro. Uma gota a mais é desperdício, uma a menos é fraude. Imediatamente após o enchimento, ocorre o selamento. Rolhas de carvalho ou cortiça são comprimidas e forçadas para dentro do gargalo por máquinas poderosas. Este é o momento crítico. A rolha deve vedar perfeitamente o líquido, protegendo o investimento de anos contra o oxigênio destruidor. Para vinhos premium, a rolha de carvalho é um símbolo de status, um toque final de elegância orgânica em um produto industrial. Finalmente, a garrafa recebe sua identidade. Rótulos detalhados são aplicados, contando a história da safra, da região e da variedade. Braços robóticos empilham as caixas em paletes, criando torres de vidro e líquido prontas para cruzar oceanos. Começamos esta história com um fruto frágil pendurado sob o sol, vulnerável e barato. Terminamos com um produto robusto, capaz de viajar o mundo e envelhecer por décadas. Esta indústria de 400 bilhões de dólares não vende apenas suco de uva fermentado. Ela vende o domínio do homem sobre o tempo. Cada vez que você ouve o som de uma rolha sendo puxada, lembre-se, você não está apenas abrindo uma bebida. Você está liberando anos de trabalho, a força de máquinas gigantescas e a paciência silenciosa de uma indústria que aprendeu a transformar a natureza em arte. Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius, e meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante. Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos, mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram 3,5 bilhões de dólares em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas. Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir. Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano.
capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa. Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers. Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas. Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto, água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola. Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial. Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite. Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Rokiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada.
11.000 pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava, as equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo. Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço. Esta fase exigia uma força bruta, combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares, com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo, quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte. Mais plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200.000 árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com carbono zero do mundo. É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado. Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno.
Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana. É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. O Saara não é apenas areia. É uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo. Mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares. Lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica, porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixes secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros. Mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado.
Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouadi Rimé Ouadi Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um Oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do oryx de extinto na natureza para ameaçado.
um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toui abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 adax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O Oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. O Dubai constrói ilhas artificiais, jogando areia no mar. O Kuwait fez exatamente o oposto. Trouxe o oceano inteiro para o meio de um deserto brutal. Eles escavaram 170 milhões de jardas cúbicas de areia, o suficiente para erguer 20 grandes pirâmides. Tudo isto num lugar onde o calor chega aos 50 graus Celsius. Mas o mais chocante não é o tamanho, é a tecnologia. A água flui por esta cidade sem uma única bomba elétrica. Como é possível domar o oceano usando apenas a gravidade? Para entender a loucura deste projeto, é preciso sentir o desespero geográfico de uma nação inteira. O Kuwait é um país rico, impulsionado pelo ouro negro, mas vive numa armadilha natural. Mais de 70% do seu território é um deserto estéril, uma vastidão de areia, onde a vida é quase impossível. No verão, os ventos são tão quentes que parecem o sopro de um forno aberto, e as tempestades de areia cortam como lâminas. A população de 4 milhões de pessoas está espremida numa faixa costeira minúscula, com apenas 100 quilômetros de extensão. Imaginem um país inteiro a tentar respirar por uma janela pequena, enquanto o resto da casa está em chamas. A maior parte dessa costa preciosa já foi devorada por portos industriais, bases militares e refinarias de petróleo. Não havia mais espaço para crescer. A solução óbvia seria olhar para o mar, como fez o Dubai, com as suas famosas ilhas em forma de palmeira. Mas a natureza tinha outros planos para o Kuwait. O fundo do mar nesta região não é firme. É composto por uma lama macia e traiçoeira. Se os engenheiros tentassem construir ilhas artificiais ali, lançando milhões de toneladas de areia e rocha, a estrutura simplesmente afundaria no lodo, resultando num colapso catastrófico. O país estava encurralado. Atrás, um deserto que mata. À frente, um mar que não sustenta terra firme. Foi neste momento de impasse que surgiu uma ideia radical. Uma daquelas propostas que parecem impossíveis até serem desenhadas no papel. Se não podemos avançar para o mar deve avançar para nós. A proposta era uma inversão total da lógica de construção. Em vez de criar terra na água, eles iriam escavar a terra para deixar a água entrar. O plano era criar canais profundos, lagoas e ilhas artificiais, quilômetros deserto adentro, duplicando efetivamente a linha costeira do país. Mas transformar esta visão em realidade exigiria a maior operação de movimento de terra que o Médio Oriente alguma vez viu. Quando as máquinas chegaram ao deserto do sul em 2004, a escala do desafio tornou-se assustadoramente clara. Não se tratava apenas de cavar buracos, tratava-se de mover uma quantidade de matéria que a mente humana mal consegue processar. Estamos a falar de escavar mais de 170 milhões de jardas cúbicas de areia e solo. Para colocar isto em perspectiva, é mais material do que foi movido durante toda a fase inicial da construção do Canal de Suez. Se empilhássemos toda esta areia, poderíamos construir 20 réplicas perfeitas da Grande Pirâmide de Gizé.
Mas o verdadeiro inimigo nesta guerra não era o volume de terra, era o sol. O Kuwait é o 5º país mais quente do mundo. No local da obra, as temperaturas subiam regularmente para marcas entre 47 e 50 graus Celsius. O calor era tão intenso, tão físico, que o trabalho se tornava letal. O metal das máquinas ficava tão quente que podia queimar a pele ao toque. Por questões de segurança humana e mecânica, toda a obra parava obrigatoriamente entre as 11 da manhã e as 4 da tarde durante os meses de verão. O deserto impunha um toque de recolher térmico. Para não perderem a guerra contra o relógio, os engenheiros transformaram a noite em dia. Assim que o sol se punha, o deserto, normalmente mergulhado numa escuridão total, explodia em luz. 13.000 projetores de alta potência eram ligados simultaneamente, iluminando o canteiro de obras com uma intensidade de estádio de futebol. Sob este brilho artificial, um exército de 3.000 trabalhadores, vindos de mais de 20 nações diferentes, operava em turnos contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som era ensurdecedor. Uma frota de 29 bulldozers gigantes rasgava a crosta terrestre, 70 escavadoras mordiam o solo sem parar, e 113 caminhões pesados formavam filas intermináveis, transportando montanhas de terra. Era uma coreografia mecânica brutal, uma demonstração de força bruta contra um ambiente que não queria ser mudado. A quantidade de asfalto utilizada para pavimentar as novas estradas seria suficiente para cobrir 703 campos de futebol. Mas mesmo com toda esta força, o solo do deserto escondia uma armadilha mortal. Cavar é a parte fácil. O problema é construir uma cidade de arranha-céus e mansões sobre o que restou. O solo nativo daquela região não é rocha sólida. É uma mistura instável de areia fina, sal e lodo, com a consistência de uma esponja molhada. É um terreno traiçoeiro, propenso a colapsar sob peso ou a dissolver-se com a chuva. Se construíssem casas ali sem tratamento, as fundações rachariam e os edifícios afundariam na areia movediça. Para resolver isto, a engenharia teve de usar a violência. Eles não podiam ser gentis com a terra, tinham de a espancar até que ela ficasse dura. O método escolhido chama-se compactação dinâmica e é tão impressionante quanto parece. Imaginem um guindaste colossal a levantar um peso de aço maciço de 33.000 libras. Isso são 15 toneladas, o peso de 3 elefantes adultos. Este peso é erguido a uma altura de 40 pés, o equivalente a um prédio de 4 andares, e depois simplesmente largado em queda livre. Boom! O impacto no solo cria um mini terremoto. A força da colisão expulsa o ar e a água que estão presos entre os grãos de areia, forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e sólida. E eles não faziam isto apenas uma vez. O martelo gigante batia no mesmo ponto 15 vezes seguidas, criando crateras de compressão com 33 pés de profundidade. Visto do céu, o local da construção parecia a superfície da Lua, ou um waffle gigantesco, marcado por milhares de crateras geométricas onde o peso tinha caído. Foi um processo lento, metódico e barulhento, repetido milhão após milhão de vezes, até que todo o terreno esponjoso se tornasse uma base firme, capaz de suportar o peso de uma cidade moderna. Só depois deste castigo geológico é que as fundações puderam ser lançadas. Mas a maior inovação ainda estava por vir: a água. O maior pesadelo de qualquer engenheiro ao trazer o mar para o deserto é a água estagnada. Num clima tão quente, se a água nos canais não se mover constantemente, ela evapora, a salinidade dispara e tudo se transforma num pântano verde, tóxico e mal cheiroso. A solução tradicional seria instalar bombas elétricas gigantescas, monstros mecânicos que consumiriam rios de dinheiro e eletricidade para empurrar a água. Mas o Kuwait queria algo mais inteligente. Eles queriam que a cidade respirasse sozinha. Eles contrataram especialistas para criar um modelo hidrodinâmico tridimensional, simulando cada gota de água, cada curva dos canais e cada movimento da maré. O objetivo era desenhar uma cidade onde a água circulasse naturalmente, sem ajuda de máquinas. E conseguiram. O sistema funciona inteiramente com base na pressão do mar e na gravidade, uma vitória da engenharia passiva. O segredo está nos portões de maré. Estas não são portas comuns.
São estruturas de aço titânicas, pesando 22 mil libras, 10 toneladas cada uma. O mais incrível é que elas não têm motores. Elas abrem e fecham sozinhas. Quando a maré sobe no Golfo Pérsico, a pressão da água empurra os portões, abrindo-os e permitindo que o mar fresco entre nos canais. Quando a maré desce, os portões fecham-se ou direcionam a água para saídas específicas, garantindo que a água velha saia e a água nova entre. O volume de troca é alucinante. 7,1 milhões de galões de água do mar fluem através deste sistema a cada minuto. É como um coração gigante e invisível a bombear vida para dentro do deserto, usando apenas a força da lua e das marés. Sem eletricidade, sem ruído de motores, apenas o poder silencioso da física. A água nos canais artificiais acabou por ficar mais limpa e oxigenada do que no mar aberto. E quando se cria um ambiente perfeito, a natureza responde de formas que ninguém esperava. O que era para ser apenas um projeto imobiliário, transformou-se, acidentalmente, na maior experiência ecológica do Médio Oriente. Antes das escavadoras chegarem, aquela área era um deserto salgado com pouca vida. A biodiversidade marinha na costa era limitada a cerca de 142 espécies. Mas assim que a água começou a fluir pelos novos canais, algo mágico aconteceu. A vida invadiu a cidade. Hoje, os biólogos contam mais de 1.000 espécies marinhas a viver dentro deste sistema artificial. Golfinhos selvagens foram avistados a nadar curiosos pelos canais, quilômetros deserto adentro, caçando peixes nas águas calmas. Tartarugas marinhas encontraram refúgio ali. As paredes de betão e os quebra-mares, feitos de 28 mil blocos hexagonais, começaram a ser colonizados por corais e ervas marinhas, transformando a infraestrutura cinzenta num recife vibrante e vivo. A cidade tornou-se um berçário gigante. Peixes jovens entram nos canais, crescem em segurança longe dos predadores do mar aberto e depois voltam para o oceano, reabastecendo os estoques de peixe de todo o Golfo. Para completar o cenário paradisíaco, a areia das praias não foi deixada ao acaso. A areia local era demasiado amarela e poeirenta, por isso foi lavada 4 vezes em 8 plantas industriais diferentes para remover todas as impurezas. O resultado é uma areia branca, brilhante e pura, digna das Caraíbas, mas situada no coração do Médio Oriente. Plantaram-se milhares de árvores de mangue nas margens para ancorar o solo e trazer o verde para a paisagem árida. Parecia o paraíso na Terra, mas todo o paraíso tem o seu preço, e aqui o preço é o silêncio. A escala financeira deste projeto é tão vasta quanto a sua engenharia. 5 bilhões de dólares investidos para criar uma área equivalente a Manhattan. Mas ao caminhar pelas ruas perfeitas da Cidade do Mar, nota-se algo estranho. Tudo é demasiado perfeito e demasiado vazio. As casas aqui não são para pessoas comuns. O preço de uma vivenda varia entre 700 mil e 1 milhão e 600 mil dólares. Cada casa tem a sua praia privada, o seu cais privado e vista para a água azul turquesa. O centro da cidade é um centro comercial colossal que custou 820 milhões de dólares. Tem a sua própria marina, com capacidade para 900 iates. Aqui, a elite não vai às compras de carro, vai de iate. Mas a realidade é que a maioria destas mansões são apenas casas de férias. Durante a semana, a cidade parece um cenário de filme abandonado. As ruas estão desertas, as janelas estão escuras. É uma cidade fantasma de luxo, que só ganha vida nos fins de semana. E há o contraste humano brutal. Enquanto iates de milhões de dólares flutuam nos canais, os milhares de trabalhadores que construíram este milagre vivem numa realidade muito diferente. Eles são migrantes que suportam o calor de 50 graus, vivendo em contentores temporários no deserto, lutando contra tempestades de areia para construir um sonho onde nunca poderão viver. A cidade consome recursos de forma voraz. Só o sistema de água potável exigiu 17 torres gigantes. É um monumento à desigualdade, tanto quanto é um monumento à engenharia. Tudo começou com 170 milhões de jardas cúbicas de areia sendo arrancadas da terra.
Hoje, onde antes havia apenas calor e pó, existe uma Veneza moderna, onde o mar respira ao ritmo da lua, sem a ajuda de uma única máquina. O Kuwait provou que é possível reverter a natureza, trazendo o oceano para o deserto e criando vida onde ela não existia. A escala é inegável, a tecnologia é passiva e brilhante, mas a pergunta que ecoa no silêncio destas ruas de luxo é pesada. Será este o modelo para salvar o nosso futuro climático? Ou é apenas a miragem mais cara da história, um oásis de 5 bilhões de dólares construído para ficar vazio? Imaginem uma indústria colossal, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, que depende de uma tecnologia com 800 anos de idade. Num mundo obcecado pela velocidade, a produção deste pó verde é um verdadeiro paradoxo de engenharia. Para obter apenas 30 gramas de produto final, uma quantidade menor do que a que cabe num único pacote de chá, uma maciça mó de pedra deve girar continuamente durante uma hora inteira. Um erro de temperatura, um raio de luz indesejado, e todo o lote é destruído. Bem-vindos ao mundo oculto do matcha, uma jornada que começa ao desligar o sol e termina com uma paciência capaz de transformar folhas frágeis no ouro verde moderno. Como é que este processo lento sobreviveu à era industrial? Quando a maioria de nós segura um copo de papel com um latte verde brilhante, a nossa mente viaja imediatamente para o Japão. Visualizamos templos zen, cerimônias silenciosas e mestres de kimono. Mas a realidade industrial é muito mais complexa e surpreendente. Poucos sabem que este pó, hoje reverenciado como um tesouro nacional japonês, tem na verdade as suas raízes profundas na China vizinha. A história foi reescrita não por monges, mas pelo mercado. O verdadeiro ponto de viragem, o Big Bang do matcha, não aconteceu num mosteiro antigo, mas sim em 2007, quando a gigante Starbucks decidiu colocar o matcha latte no menu global. Naquele momento, algo sagrado foi transformado numa mercadoria de massa. O matcha saiu do silêncio dos templos para o barulho das ruas de Nova York e Londres. Hoje, estamos a falar de uma indústria que movimenta mais de 4 bilhões de dólares por ano. Mas aqui está o segredo que os rótulos não contam. Apesar de ser a alma do matcha, o Japão produz apenas cerca de 25% do volume global. O Japão focou-se na arte, no segmento Ultra Premium, onde 1 quilo pode custar milhares de dólares. O resto pertence aos gigantes industriais da China, que utilizam uma escala massiva e velocidades de produção que fariam um mestre de chá tradicional desmaiar. Enquanto os Estados Unidos importam mais de 1.000 toneladas por ano, a batalha pela qualidade é travada nos campos. E para entender por que o verdadeiro matcha custa tanto, precisamos de ir até lá, ao momento em que a agricultura declara guerra ao próprio sol. Tudo começa em abril, nas colinas enevoadas de Kyoto e Haiti. Se visitassem estes campos nesta época, veriam algo estranho. A paisagem verde desaparece, engolida pela escuridão. Milhares de hectares são cobertos por estruturas negras, como se a terra estivesse a ser escondida do céu. Isto é o sombreamento, um ritual obrigatório. Redes especiais são estendidas sobre as plantas para bloquear até 90% da luz solar. Não é apenas proteção, é manipulação biológica pura. Ao retirar a luz, forçamos a planta a entrar em pânico. Num modo de sobrevivência desesperado, a planta começa a bombear níveis extremos de clorofila para as folhas, tentando capturar qualquer raio de luz possível. É este estresse controlado que muda tudo. A planta deixa de produzir compostos amargos e começa a converter açúcares num aminoácido precioso chamado L-teanina. É a L-teanina que dá ao matcha aquele sabor umami, profundo, saboroso e doce. Se deixássemos o sol tocar nestas folhas, elas tornariam-se num chá verde comum, amargo e adstringente. Os agricultores tornam-se engenheiros de luz. Eles ajustam as redes manualmente, dia após dia, reagindo a cada nuvem e a cada mudança de temperatura. É um jogo de alto risco. Se removerem a sombra um dia antes, o sabor perde-se. Se deixarem um dia a mais, a planta pode enfraquecer demasiado. É este equilíbrio precário, mantido por semanas, que justifica o preço elevado do produto final. Mas quando as redes são finalmente retiradas, começa uma nova corrida contra o relógio.
Assim que a sombra é levantada, o campo revela folhas de um verde quase neon, saturadas de nutrientes. Agora, a indústria divide-se em 2 caminhos: a precisão das mãos humanas contra a força bruta das máquinas. Para o matcha de grau cerimonial, aquele usado pelos imperadores e monges, a colheita é uma operação cirúrgica. Trabalhadores experientes entram nos campos para apanhar apenas o topo da planta, as 2 ou 3 folhas mais jovens. Estas folhas são especiais. São macias, flexíveis e pobres em fibras duras. Aqui, os olhos não são suficientes. Os colhedores usam o tato. A ponta dos dedos sente a textura da folha, decidindo em milissegundos se ela é digna ou não. É um trabalho lento, exaustivo e incrivelmente caro. Mas o mundo moderno tem sede de matcha, e as mãos humanas não conseguem encher milhões de latas de refrigerante e bolos. É aqui que entram as máquinas. Para o matcha culinário, a indústria mobiliza a sua artilharia pesada. Em terrenos íngremes onde tratores não chegam, vemos ceifeiras portáteis operadas por 2 homens. Uma lâmina horizontal corta o topo dos arbustos numa única passagem, enquanto um aspirador nas costas suga as folhas para um saco. A produtividade salta de 4 a 6 vezes, em comparação com a colheita manual. Mas nos grandes campos planos, a escala torna-se monstruosa. Colifeiras autopropulsadas, veículos que parecem saídos de um filme de ficção científica, avançam sobre as linhas de chá. Uma única destas máquinas faz numa hora o que uma equipa humana levaria um dia inteiro para conseguir. Elas são eficientes, padronizadas e rápidas. Mas a máquina é cega. Ela não sente a folha, ela apenas corta. Independentemente de como foi colhida, a folha agora é uma bomba relógio. No momento em que é separada do caule, começa a morrer. A oxidação ataca e temos apenas algumas horas para salvar a cor. As folhas cortadas correm para a fábrica. A janela de segurança é minúscula, de 1 a 3 horas no máximo. Se esperarmos mais, a folha começa a fermentar, aquecendo por dentro e ficando castanha. Na fábrica, o primeiro passo não é lavar ou cortar, é parar o tempo. As folhas entram na câmara de vaporização. Este é o momento mais crítico da transformação térmica. Não estamos a cozinhar a folha, estamos a dar-lhe um choque térmico calculado. Durante apenas 20 a 40 segundos, a folha é envolvida por um vapor suave, mais intenso. Este vapor não serve para limpar, serve para matar as enzimas. É um interruptor químico. O calor desativa a enzima que causa a oxidação. Imaginem morder uma maçã e deixá-la na mesa, ela fica castanha. O vapor impede que isso aconteça com o chá. Sem estes 20 segundos de vapor, não existiria matcha verde, existiria apenas chá preto. Além disso, o vapor elimina aquele cheiro forte de relva cortada, deixando apenas o aroma doce e vegetal. A folha sai da câmara ainda úmida, mas agora a sua cor vibrante está bloqueada, imortalizada. Mas agora temos outro problema: a água. A folha está encharcada e pesada. Precisamos de a transformar completamente. Aqui, o processo do matcha separa-se de todos os outros chás do mundo. Normalmente, o chá é enrolado e torcido para libertar sabor, mas para o matcha queremos o oposto. As folhas entram num túnel de vento quente, uma besta de secagem de múltiplos andares. A temperatura sobe para os 80 ou 100 graus Celsius. As folhas voam lá dentro, suspensas no ar, secando enquanto permanecem planas. Não há rolos para as esmagar. Elas devem permanecer abertas. O processo dura até 40 minutos, retirando a umidade lentamente para não queimar a clorofila preciosa. O que sai do forno é seco e quebradiço, mas ainda não é matcha. É uma mistura suja de folhas, caules, veias e pedaços de madeira. Para fazer o pó mais suave do mundo, precisamos de realizar uma cirurgia de separação. O material entra na refinaria. Aqui, uma sinfonia de máquinas usa vibração, peneiras e correntes de ar para separar o pesado do leve. O objetivo é implacável: eliminar tudo o que não seja a carne pura da folha. Os caules duros, fora. As veias fibrosas, fora. Se deixarmos passar um pedaço de caule, o pó final terá um sabor arenoso e amargo. Apenas os flocos mais leves e puros sobrevivem a este processo. O resultado chama-se
Tencha. É a alma do matcha, purificada e pronta. Estes flocos são cortados em pedaços uniformes, criando um confete verde. Agora estamos prontos para a fase final, a fase onde a engenharia moderna se curva perante a física da pedra. Chegamos ao coração da fábrica. O barulho dos motores e ventiladores desaparece. Entramos numa sala climatizada, silenciosa, onde fileiras de objetos cilíndricos giram hipnoticamente. Estas são as mós de granito. Num mundo onde a eficiência é medida em toneladas por hora, esta sala é um desafio à lógica. A tecnologia aqui é basicamente a mesma há 800 anos. 2 pedras pesadas, esculpidas à mão com ranhuras precisas. A pedra de cima gira sobre a de baixo. Por que usar pedra na era do titânio e do laser? A resposta é o calor. Se usássemos moinhos de metal industriais de alta velocidade, o atrito geraria tanto calor que queimaria o chá. O verde brilhante tornaria-se amarelo e o sabor doce transformaria-se em cinza amarga. A pedra é fria e a pedra é lenta, incrivelmente lenta. As mós giram a apenas 30 a 60 rotações por minuto. É mais lento que o ponteiro dos segundos do vosso relógio. Esta lentidão é o segredo. Ela tritura as folhas em partículas microscópicas, medidas em microns, sem aquecer o produto. O resultado desta paciência é chocante para qualquer gerente de fábrica moderno. Uma mó inteira, a trabalhar sem parar, produz apenas 30 a 40 gramas de pó numa hora. 30 gramas. É o suficiente para fazer apenas algumas chávenas de chá. Imaginem a escala necessária para alimentar o mundo. Para produzir as toneladas que a Starbucks e os supermercados exigem, são necessárias salas com centenas, milhares destas mós a girar dia e noite. É uma força industrial feita de milhares de pequenas lentidões. O pó que sai das bordas da pedra é tão fino que se comporta como fumo. Dissolve-se na água instantaneamente, criando aquela espuma rica que conhecemos. O produto final é agora mais valioso do que o ouro, mas também mais frágil do que vidro. O matcha em pó tem 3 inimigos mortais que estão à espera para o matar: a luz, a umidade e o oxigênio. Se deixarmos este pó exposto ao ar, ele oxida e morre em questão de horas. A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Para o Matcha Premium, usam-se latas de metal herméticas, seladas a vácuo ou com azoto, criando um cofre impenetrável. É a única forma de garantir que o consumidor, do outro lado do mundo, sinta o mesmo sabor que o mestre de chá no Japão. Para o mercado de massas, máquinas ultra rápidas enchem milhões de pequenos pacotes stick para lattes instantâneos. A engenharia aqui foca-se na velocidade e na vedação perfeita. O objetivo é congelar o frescor no tempo, até o momento em que vocês abrem o pacote. Esta é a jornada incrível do matcha. Começamos nas colinas escuras, onde enganamos a natureza para criar sabor. Passamos por máquinas que colhem hectares num dia e terminamos numa sala onde pedras antigas giram mais devagar que o tempo. Numa era onde tudo é instantâneo, o matcha é uma lição de resistência. Cada grama deste pó representa uma hora de trabalho de uma pedra de granito. É a prova de que, mesmo na indústria moderna, há coisas que não podem ser apressadas. Da próxima vez que beberem aquele gole verde e sentirem a energia, lembrem-se, vocês não estão apenas a beber chá. Estão a beber o resultado de uma batalha épica entre a biologia, a engenharia e o tempo. E o vencedor, felizmente, está na vossa chávena. Imagine a previsão meteorológica mais insana de sempre. Céu nublado com possibilidade de chuva de ratos mortos recheados com comprimidos. Não é um filme de ficção, mas um plano governamental real para salvar a Flórida de um colapso total. Para deter um exército de pitões birmanesas que engolem veados inteiros, as autoridades consideram o bombardeamento aéreo de roedores tóxicos. Em Guam, isto funcionou. Mas por que razão este remédio pode acabar por matar as últimas 120 panteras nativas do planeta? Para compreender a urgência deste plano radical, temos de olhar para a escala monstruosa do inimigo que se esconde sob a superfície dos pântanos. Os Everglades, uma das zonas úmidas mais vitais da América, estão a ser sufocados por uma invasão biológica sem precedentes.
A população de pitões birmanesas cresceu para números que desafiam a contagem, com estimativas a apontar para dezenas de milhares destas criaturas camufladas na vegetação densa. Não estamos a falar de simples répteis. Os adultos desta espécie são verdadeiras máquinas biológicas de predação, atingindo comprimentos de quase 5 metros e pesando cerca de 75 quilogramas de puro músculo constritor. O corpo destes animais funciona como uma meia de borracha infinitamente elástica, capaz de distender-se para acomodar presas maciças. As autópsias realizadas nestes invasores revelaram conteúdos estomacais aterrorizantes, jacarés adultos digeridos e veados de cauda branca engolidos inteiros, com cascos e chifres intactos. A fome destes predadores é tão absoluta que em certas áreas dos Everglades, a população de mamíferos nativos, como guaxinins e gambás, colapsou em mais de 90%. Os métodos atuais de controle humano parecem brincadeira de crianças contra esta maré viva. O famoso Desafio Python, uma caçada anual organizada pelo Estado, consegue remover apenas entre 100 e 200 cobras por ano. Desde o ano de 2017, os agentes estatais eliminaram pouco mais de 10 mil espécimes. Pode parecer muito, mas estatisticamente é apenas uma gota num oceano verde infestado. A situação atingiu um ponto crítico que exige uma intervenção à escala industrial, algo que vá muito além da caça manual e atinja o coração reprodutivo da população invasora. É neste cenário de desespero total que os gestores ambientais olham para o passado, para uma operação quase militar realizada numa pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. A história transporta-nos para a ilha de Guam, um território que outrora foi um paraíso sonoro, vibrante com o canto de dezenas de espécies de aves tropicais. Mas, em meados do século XX, um passageiro clandestino chegou à ilha escondido em equipamento militar. A cobra arbórea castanha. O que se seguiu foi o silêncio. Sem predadores naturais e com um apetite voraz, estas cobras multiplicaram-se a uma velocidade aterrorizante, atingindo densidades populacionais nunca vistas em nenhum outro lugar da Terra. 5.000 cobras por cada 4 milhas quadradas de selva. O impacto foi catastrófico e imediato. 12 espécies de aves deixaram de se reproduzir localmente e 8 espécies viram as suas populações reduzidas em 90%. A ilha ficou muda. A cultura local, as lendas e as canções ligadas às aves desapareceram. Mas a devastação não foi apenas ecológica, foi uma crise infraestrutural. Com a sua necessidade constante de escalar em busca de presas, as cobras confundiam frequentemente as linhas de alta tensão com ramos de árvores. O resultado foram cerca de 200 apagões elétricos totais por ano, mergulhando a ilha na escuridão repetidamente e causando prejuízos econômicos diretos estimados em 4 milhões e 500 mil dólares anuais. Foi então que a ciência contra-atacou com uma descoberta peculiar e inesperada. O paracetamol, o ingrediente ativo comum que tomamos para dores de cabeça, revelou-se fatal para estas cobras. Uma dose de apenas 80 miligramas, 3 onças de substância, é suficiente para neutralizar um indivíduo médio. A solução logística foi digna de um filme de guerra. Ratos mortos implantados com o comprimido e equipados com pequenos paraquedas de cartão foram lançados de helicópteros sobre a copa das árvores. Os resultados foram inegáveis. Nas zonas onde esta chuva de ratos ocorreu, a população de cobras invasoras caiu 80%. O método funcionou. A praga foi controlada pela química e pela gravidade, inspirando a Flórida a considerar a mesma arma. A mecânica por trás deste cavalo de Troia biológico é fascinante na sua simplicidade brutal. O paracetamol interfere na capacidade do sangue da cobra de transportar oxigênio, levando a uma falência orgânica rápida e irreversível. Para a Flórida, o plano estratégico não visa primariamente os gigantes de 5 metros que já dominam o topo da cadeia alimentar, mas sim a base da pirâmide, as pitões jovens. Estes espécimes juvenis, que ainda medem até 2 metros de comprimento,
têm uma dieta baseada em pequenos roedores e, crucialmente, passam muito tempo nas árvores, tal como as suas primas invasoras de Guam. A estratégia é cortar o ciclo de vida pela raiz, eliminar os jovens antes que se tornem os monstros reprodutores que dominam o pântano. Se as autoridades conseguissem saturar a floresta com iscas suficientes, a teoria diz que a próxima geração de pitões seria dizimada. Imagine a logística: milhões de ratos congelados, cada um carregando a sua carga tóxica de 80 miligramas, seriam dispersos por aeronaves numa grelha precisa sobre as áreas mais inacessíveis e densas dos Everglades. Parece o plano perfeito de erradicação em massa, uma solução cirúrgica para um problema gigantesco. Contudo, há uma diferença fundamental entre uma ilha isolada no Pacífico e uma península continental conectada a uma das redes ecológicas mais complexas da América do Norte. Em Guam, a biodiversidade já tinha sido varrida pelas cobras. Na Flórida, a floresta ainda está cheia de bocas famintas que não são o alvo, mas que podem tornar-se as vítimas colaterais desta guerra química. Aqui reside o perigo mortal e invisível da operação. O paracetamol não é uma arma inteligente, ele não escolhe quem o consome. Na biologia da maioria dos mamíferos, este composto é processado pelo fígado e, em doses elevadas, torna-se extremamente tóxico, causando necrose hepática aguda. Os Everglades não são um laboratório estéril, são um banquete competitivo onde a comida é escassa. Guaxinins e gambás, cujas populações já foram dizimadas em 90% pela predação das pitões, seriam os primeiros a encontrar estas iscas gratuitas caídas do céu. Um guaxinim não recusaria uma refeição fácil que não oferece resistência, e ao ingerir o rato tratado, assinaria a sua própria sentença de morte, sofrendo danos nos órgãos internos e redução das taxas de sobrevivência. Mas o risco escala para níveis trágicos quando olhamos para o topo da cadeia alimentar nativa. A pantera da Flórida é um dos felinos mais ameaçados e raros do mundo. Restam apenas entre 120 e 230 indivíduos na natureza. Estes majestosos predadores são oportunistas. Se encontrarem uma carcaça fresca num ramo ou na relva, irão alimentar-se sem hesitação. A ingestão de ratos envenenados por uma única pantera representaria um golpe devastador para a diversidade genética da espécie, empurrando-a ainda mais para a extinção. E o raio de destruição estende-se até aos quintais das casas que bordejam os pântanos. Para um gato doméstico que vagueia perto das zonas de conservação, a margem de erro é inexistente. A sensibilidade dos felinos a esta droga é extrema. Bastam 0,02 onças de paracetamol para desencadear sintomas graves de envenenamento: vômitos, inchaço facial massivo, anemia severa e, frequentemente, um desfecho fatal se não houver tratamento imediato. A chuva de ratos transformaria a floresta num campo minado tóxico para qualquer mamífero carnívoro ou omnívoro, criando um efeito dominó onde a tentativa de salvar o ecossistema poderia acabar por silenciá-lo ainda mais rápido do que as próprias cobras invasoras. A precisão de um lançamento aéreo em larga escala é, por natureza, limitada. O vento, a densidade da folhagem e a topografia complexa significam que muitas destas iscas não ficariam penduradas nas árvores, mas cairiam no solo, ou pior, na água. Os Everglades são, essencialmente, um mundo aquático, um rio de erva. Se os ratos caírem nos rios, lagos e pântanos, o veneno entra no domínio aquático. Peixes predadores e outras criaturas subaquáticas engoliriam as iscas, introduzindo o paracetamol na cadeia alimentar subaquática, com consequências desconhecidas. Mas talvez a maior ironia trágica deste plano seja o fogo amigo contra os próprios aliados na luta contra as pitões. A cobra índigo oriental, uma espécie nativa e protegida, é imune ao veneno de outras cobras e é conhecida por predar pitões jovens. Ela é uma das poucas defesas naturais que a Flórida tem. No entanto, a cobra índigo também consome roedores. Ao comer um rato armadilhado, este aliado crucial morreria, removendo uma barreira biológica natural contra a invasão. O mesmo destino aguarda as cascavéis locais, cujas populações também seriam atingidas. Além disso, existe o risco insidioso de envenenamento secundário. Aves de rapina, como águias, falcões e corujas,
Podem não morrer imediatamente ao comer um único rato, mas quando levam essa presa contaminada para o ninho, alimentam as suas crias. Os pintos, com os seus fígados subdesenvolvidos e massa corporal minúscula, têm uma tolerância muito menor às toxinas. O resultado seria ninhos silenciosos, repetindo o pesadelo de Guam, mas desta vez causado pela mão humana e não pelas cobras. Esta não é a primeira vez que a humanidade tenta jogar a ser Deus com o controle de pragas, e o histórico global é repleto de avisos severos e dilemas éticos. Na Austrália, o uso do veneno conhecido como 1080 para controlar raposas e gatos selvagens gerou uma controvérsia feroz, embora tenha ajudado a recuperar populações de pequenos marsupiais como o quokka e o wallaby em certas regiões. O custo foi a morte agonizante de espécies não-alvo. Águias audazes e lagartos monitores sofreram envenenamentos acidentais ao consumir as iscas ou as carcaças, levantando questões sobre se é aceitável sacrificar alguns animais nativos para salvar outros. A ciência tentou ir ainda mais longe com a modificação genética. A empresa biotecnológica Oxitec libertou milhões de mosquitos geneticamente modificados no Brasil e na Flórida, programados com um gene de autodestruição para combater a dengue e o vírus Zika. Embora os dados mostrem uma redução impressionante de 95% nos mosquitos portadores de doenças em algumas áreas brasileiras, o projeto enfrentou uma resistência social feroz. Moradores da Flórida protestaram com cartazes dizendo "não somos cobaias", temendo mutações desconhecidas e consequências a longo prazo. Um estudo da Universidade de Yale, em 2019, sugeriu que alguns destes mosquitos transgênicos sobreviveram e cruzaram-se com a população local, criando híbridos cuja robustez genética é desconhecida. Estes exemplos globais mostram que, quando tentamos manipular as engrenagens complexas da natureza em escala industrial, as consequências imprevistas estão sempre à espreita. A humanidade dominou a arte de dividir o átomo, construir arranha-céus que tocam as nuvens e editar o código genético da vida, mas continuamos humilhados pela complexidade bruta de uma cadeia alimentar selvagem. A ideia de bombardear a Flórida com milhões de ratos tóxicos permanece, por enquanto, um plano nas gavetas dos estrategas ambientais. O risco de sacrificar as últimas panteras ou envenenar as águas dos Everglades é um preço que a sociedade ainda não está disposta a pagar. Às vezes, a engenharia mais poderosa não é a intervenção radical, mas a sabedoria de reconhecer que não existe uma pílula mágica para consertar o mundo natural, sem causar feridas ainda mais profundas. No final, a batalha pelos Everglades continua, homem contra monstro, num equilíbrio frágil, onde cada movimento pode ser o último.